Quero ler com vocês no Salmo 122, como eu prometi meditar nesse salmo, né, dividido em duas partes. Fizemos a primeira parte no domingo passado. E agora quero trazer para vocês uma meditação a respeito da segunda parte do Salmo 122, do 6 até o 9. Salmo 122, do verso 6 até o verso 9. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Até aqui. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, por esse culto. Cada irmão, irmã que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Que a tua palavra seja, mais uma vez, palavra viva. Que possa nos ensinar, que possa nos exortar, que possa chegar até o nosso coração. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Eu queria me ater a uma expressão, a um mandamento, a um pedido, a uma exortação desse salmo, que é: orem pela paz. E queria meditar um pouco sobre diferentes aspectos do que isso significa nesse texto. E a nossa responsabilidade diante dessa questão de orar pela paz. E eu queria fazer a leitura dessa primeira frase do verso 6. Orem pela paz de Jerusalém. E eu queria sugerir a vocês que nós temos muita coisa aqui. E nós temos muita coisa aqui porque Jerusalém significa muita coisa. Então, eu queria dar pelo menos 3 aspectos de como nós lemos esse pedido da Bíblia, esse pedido ao povo de Deus, de orar por Jerusalém. E a primeira delas é o entendimento de que nós devemos orar pela paz das nações. Nós devemos orar pela paz das nações. Bom, vamos lá. Como é que a gente chega a isso? Em primeiro lugar, a primeira leitura precisa ser a mais literal e óbvia possível. Então existe uma pergunta prática aqui. O cristão hoje tem alguma relação de compromisso com essa cidade que de fato existe e se chama Jerusalém? Vocês sabem que existe, essa cidade está lá em Israel, a cidade de Jerusalém. Está na Bíblia, mas ela existe até hoje, e hoje lá vivem judeus, israelitas, israelenses e também muçulmanos. É uma cidade que se divide ali. Qual é a nossa relação com Jerusalém? Essa é uma pergunta. Talvez você pense, essa pergunta é de fato importante, pastor? Sim, por quê? Nós precisamos pensar o que é Jerusalém hoje. Essa Jerusalém que existe, a cidade que está lá no Oriente Médio. O que é essa Jerusalém hoje? Muitas pessoas acreditam, muitos cristãos acreditam, que existe uma série de promessas
a Jerusalém, ao povo judeu, e essas promessas ainda serão cumpridas. Então, existe uma ala do cristianismo, dos evangélicos, que crê que, como eu falei, como existem muitas promessas de Deus de restaurar Jerusalém, de que o templo vai ser reconstruído, de que Jerusalém será a cidade do seu povo novamente, muitos creem que a Jerusalém será, de fato, devolvida ao povo judeu e que existem promessas a serem cumpridas lá naquela cidade. A esse grupo, né, esse movimento, esse entendimento, a gente chama de sionismo. Sionismo vem de Sião. Sião, monte do Senhor. Sionismo é que Deus vai restaurar Sião e vai reinar lá, em Jerusalém, no Oriente Médio. Aquela cidade ainda vai ser restaurada e vai ser cidade de Deus. Pois bem, existe esse entendimento. Esse não é o nosso entendimento. Nós, quando eu falo igreja reformada, igreja presbiteriana, nós não entendemos que exista um compromisso de Deus com a cidade de Jerusalém. Como assim, pastor? E as promessas todas do Antigo Testamento com relação à cidade de Jerusalém, Sião, o templo? Então, aí é que está a questão. Como é que a gente lê essas profecias, essas promessas, e como é que o Novo Testamento interpreta isso? Eu vou dar uma ideia. O que eu estou fazendo aqui é um exercício teológico que ele não é tão simples, mas acho que os irmãos vão conseguir me acompanhar. Deixa eu dar um exemplo de como a gente faz essa leitura. Por exemplo, Apocalipse 21, 2 e 3. Nós temos aqui uma promessa em relação ao fim, uma visão, Apocalipse. Vamos ler. Diz assim: vi a cidade santa Jerusalém, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Tentando simplificar um pouco, meus irmãos, o que não é simples, nós entendemos que as promessas que são direcionadas a Jerusalém e ao povo de Deus, agora pertence a esse povo de Deus que se chama igreja. E a Jerusalém de Deus é essa Jerusalém, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade construída por Deus. Não é uma cidade de homens. É uma cidade de Deus. Legal, pastor. Apocalipse fala dessa nova cidade que desce. Como é que é isso, pastor? Bom, o texto nos dá uma dica, porque ele diz que essa cidade é adornada e preparada como uma noiva para o seu marido. Opa! Aqui eu já consigo entender. Noiva? Quem que é a noiva que está sendo preparada para o seu marido? Quem é? A igreja. A igreja. A igreja é a noiva. Então, a cidade de Deus, a cidade santa, a cidade onde Deus vai morar, onde existe o trono dele e a presença dele, a Nova Jerusalém é a igreja, é um povo, não é uma cidade, literal. Não são muros, não são casas, mas um povo. Um povo. Essa é a Nova Jerusalém, que desce do céu.
Descer do céu significa que vem de Deus, é construída por Deus. E aqui está dizendo que o tabernáculo está no meio deles e Deus viverá com eles. Nessa condição definitiva, não haverá separação entre nós e Deus. Deus habitará no nosso meio sem nenhuma restrição. E o detalhe aqui é, eles, os habitantes dessa Jerusalém, serão seus povos. Interessante está aqui no plural. Por que está no plural? Porque é um ajuntamento de povos. A igreja de Cristo, a Nova Jerusalém, a cidade santa, o povo de Deus, são povos convertidos, chamados a Jesus Cristo de todo o mundo, que se reúnem e formam a igreja de Jesus. Então, quando a gente lê profecias em relação a Jerusalém, ao povo de Deus, o povo de Deus reunido, o povo de Deus novamente, o trono de Davi novamente reinando, um reino que não vai ter fim, um templo que não se destrói. Tudo isso, meus irmãos, essas profecias e promessas se cumprem em Cristo, reunido com seu povo e sua igreja. Então, quando a gente ora por Jerusalém, e você pode orar por Jerusalém, aquela cidade que está lá no Oriente Médio, como você pode orar por qualquer outra cidade do mundo. E muita gente diz, não, mas Deus ainda tem um plano para o povo judeu. O povo judeu ainda vai se converter, ou Deus tem promessas a serem realizadas. Olha, se isso fosse verdade, meus irmãos, isso diminuiria a obra de Cristo. Porque tudo que o Antigo Testamento construiu e prometeu para Jerusalém, para o povo de Deus, para as tribos de Judá, para o descendente de Davi, que era o povo de Deus ali, o povo judeu, se cumpriu em Jesus Cristo. No momento em que o povo judeu desprezou Jesus como Messias, não aceitou, não acolheu Jesus como Messias, ele abre mão de tudo. De tudo. Quem tem Cristo, tem tudo. Quem não tem Cristo, não tem nada. E hoje, nós que éramos chamados de gentios, porque nós não somos judeus, nós não temos descendência judaica, nós não somos filhos de Abraão no sentido literal, mas nós nos convertemos a Jesus e passamos a fazer parte desse povo. E por isso nós somos herdeiros de tudo que a Bíblia diz que o povo de Deus vai herdar. As promessas são para nós. As promessas são para a igreja. E a Nova Jerusalém é a igreja de Jesus. Tudo isso para dizer que orar pela paz de Jerusalém é orar pela conversão das nações. E eu quero que você pense de uma forma um pouco mais pragmática. Às vezes a gente fala em orar pela paz no mundo. E quando a gente está falando, a gente fala para que não existam guerras entre as nações. A gente deve orar mesmo. Mas, meus irmãos, objetivamente, a nossa maior oração pelas nações é que as pessoas se convertam a Jesus. Esse é o único caminho da paz. O caminho de Jerusalém é o caminho de Cristo. Para se habitar nessa cidade, que vai ser a única cidade a existir depois que Cristo voltar, a Jerusalém, só tem um jeito. Se curvar ao Salvador, reconhecer o Messias, o Cordeiro. Esse é o caminho. Esse é o único caminho para os judeus, não existe outra promessa para eles. Não vai vir um outro Messias.
eles não vão ter uma outra oportunidade. Ou eles reconhecem Jesus, ou eles não têm mais nada. A Jerusalém deles vai ser destruída. Aliás, o juízo de Deus está sobre Jerusalém. Onde era o templo, o grande templo de Salomão, existe ali uma mesquita muçulmana construída. Essa coisa fica engasgada ali. O judeu ainda sonha em destruir aquilo e ter algo seu, da sua religião. Então, quando a gente ora pelas nações, nós oramos pela conversão das nações. Nós oramos para que esse mandato de Jesus, o mandato missionário de que o evangelho chegue a todos os cantos e traga o seu povo de todos os cantos, para que eles se reúnam e sejam a nova Jerusalém, a habitação de Deus. É por isso que a gente manda missionário para a China. É por isso que o Mateus, a Linda, tantos outros que nós conhecemos, que já deu testemunho aqui nesse púlpito, estão lá na China. Por quê? Porque os chineses fazem parte desse povo que um dia vão habitar a Nova Jerusalém, a terra santa do Senhor. Eles precisam ouvir, precisam se converter, porque só existe um caminho. E é Jesus Cristo, o único caminho. Orar pela paz de Jerusalém é entender que cada nação, cada povo, cada língua precisa ouvir o Evangelho de Jesus para que possa habitar na Nova Jerusalém. Que eu creio que estarei lá e creio que o irmão, a irmã estará lá também. Oremos por esse dia, por esse tempo. Busquemos ao Senhor. Quando Ele vai restaurar, quando essa Jerusalém desce. E descer significa Deus reunindo definitivamente o seu povo. E que a gente ore pelo povo judeu. Algumas pessoas são despertadas por Deus de uma maneira especial a orar, interceder pelo povo judeu, para que os olhos deles sejam abertos e eles reconheçam o Messias. É muito triste que eles estejam tão perto, que eles chamem o Antigo Testamento de Bíblia, leiam. Essa semana eu recebi um hino judaico belíssimo, se não me engano, do Salmo 127. Eles cantam em hebraico e tem a tradução ali, a legenda embaixo. E eu falo, que coisa mais linda esse hino. E pensar que eles têm a Bíblia, eles têm os Salmos, mas eles não entenderam que Jesus é o cumprimento de todas essas coisas. E eles não têm salvação. Nós precisamos orar. Esses são os nossos pais teológicos, né? Por causa dos judeus nós temos a Bíblia, são séculos de sabedoria, de zelo para que a palavra chegue até nós. Mas eles simplesmente não reconheceram a Jesus. E quem não tem Jesus não tem absolutamente nada. Nada. Mesmo que Jerusalém fosse restaurada um dia, devolvida a posse completa aos judeus, toda a Israel, o que seria isso? Se eles perdessem a salvação, não seria absolutamente nada. Então, quando oramos pelas nações e quando oramos pela paz, mais importante de viver num mundo sem guerra é entender que essa paz é o encontro com Cristo. É o encontro com o Deus da paz. É ter paz com Deus para poder habitar a Jerusalém, a Nova Jerusalém. Uma segunda leitura que eu queria fazer com vocês sobre orar pela paz de Jerusalém é o entendimento da necessidade de orar pela paz da cidade. A cidade. Muitas vezes nós perdemos essa relação com a cidade. Uma coisa que o judeu tinha forte. Ele
ele orava por Jerusalém, pela sua cidade, mas ele tinha uma relação com a cidade, porque ele entendia que Deus deu a cidade para eles, era um presente de Deus. Nós, muitas vezes, cristãos, vivemos uma relação desconectada. É como se a gente fosse forasteiros nessa cidade, estrangeiros e sem relação com essa cidade. Aliás, a sorte da cidade não nos diz respeito. Se a cidade onde a gente mora for de mal a pior, o importante é a gente seguir nosso caminho, a Deus, ler a Bíblia, buscar ali a bênção de Deus. Mas não é bem assim. Nós somos exortados a cuidar da cidade, a orar pela cidade, a nos envolver com a cidade. E Jerusalém, para nós, em um sentido, é esse entendimento. E orar pela paz. Aqui, a gente tem que entender também que a palavra, o shalom, que é a palavra paz em hebraico, é uma palavra que significa muito mais do que ausência de guerra. Paz na Bíblia, o shalom, ele é tudo. É prosperidade, é segurança, é bênção, é saúde. Quando um judeu falava para o outro, shalom, e esse era um cumprimento, ele estava desejando essa paz, né? Às vezes a gente se cumprimenta aqui, a gente tem essa tradição, falei a vocês, a paz do Senhor, o povo se cumprimenta desejando a paz, mas essa paz é uma paz profunda, ela significa bênção de Deus, bem-aventurança, prosperidade, saúde, segurança, tudo. Que o cuidado de Deus esteja sobre você. E nós somos convocados a orar pela cidade, para que Deus abençoe a cidade. Aqui no verso 7 diz: haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Está falando da cidade mesmo. Outra versão diz prosperidade nos teus palácios. Porque tem a ver com o governo, tem a ver com a prefeitura, tem a ver com aqueles que cuidam da cidade. E a gente deveria orar por ela. E aqui tem uma expressão muito interessante, ele diz, sejam, ali no final, sejam prósperos aqueles que te amam. Que bela oração de se fazer. Sejam prósperos aqueles que te amam. Sejam abençoados aqueles que te amam. Te amam quem? Te amam Jerusalém, te amam a cidade, essa leitura que a gente está fazendo aqui. Então, eu gostei porque às vezes a gente não sabe como orar por um governante. Se a gente deve abençoar, se a gente deve pedir juízo, né? Como é que a gente ora por um governante? Por um político? Aí eu vi nesse salmo um caminho. É uma oração de bênção condicional. Sejam prósperos aqueles que amam a cidade. Deus, abençoe quem ama a cidade. Quem faz pela cidade, quem trabalha pela cidade, quem olha para o povo, quem se importa. Quem cuida de fato. Que o Senhor abençoe. Essa é uma boa oração de se fazer. Está aqui, uma oração bíblica. Mas o fato é que foi bom eu ter falado da Nova Jerusalém primeiro, para poder trazer esse contraponto. A gente não pode orar só pelo céu, a gente tem que orar pela terra e pela cidade onde nós estamos hoje. Uma outra palavra preciosa está em Jeremias 29:7, e ele, o profeta, diz ainda com mais clareza. Ele diz: procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O profeta está nos dizendo algo óbvio.
que a nossa sorte está ligada à terra onde nós estamos. Se a terra onde nós habitamos tem paz, isso vai influenciar a nossa vida. Então a gente tem que orar pela paz da comunidade, do todo. Porque nós estamos conectados. Não é possível ter paz sozinho. Não tem jeito de você orar para que o sol nasça sobre a sua casa. Se Deus resolver atender a sua oração e o sol nascer para você, vai nascer para você, para o seu vizinho, para toda a sua comunidade. Se você pedir por chuva, não vai vir uma chuva sobre a sua plantação e o seu jardim. A chuva vai vir para o seu vizinho que é ateu, católico, espírita. A nossa sorte está ligada à sorte do povo no qual vivemos e do lugar onde estamos. E a gente tem que aprender a orar nesse sentido. Quando a gente ora por segurança, quando a gente ora, a gente está preocupado, tem tempos de muitas chuvas, tem enchentes. Não faz nenhum sentido a gente pedir para que Deus proteja a casa do cristão. E a chuva leve a casa do não cristão. Não faz sentido. Quando a gente pede oração por segurança, e muitas vezes a gente dá esse testemunho pensando que isso faz sentido. Roubaram a casa do vizinho da esquerda, do vizinho da direita, mas Deus guardou a minha casa. Isso pode até ter acontecido, mas essa não deve ser a sua oração. Você tem que orar pelo seu vizinho para que Deus proteja a casa dele também, da sua rua, para que Deus... Isso é orar pela cidade, é ser cidadão da cidade, espiritualmente falando, para que Deus intervenha, para que não nos abandone, não abandone a nossa cidade, a nossa Jerusalém. O contexto de Jeremias 29 é muito interessante, porque aqui não é Jerusalém. Aqui é a cidade do exílio. Eles foram levados para fora de sua terra, e Deus está dizendo, você deve orar pela cidade, onde você está. Você não deve amaldiçoar essa cidade que você hoje vive, você deve abençoá-la, porque na paz dela você também terá paz. E há um terceiro aspecto que eu queria compartilhar com os irmãos. Orem pela paz de Jerusalém. Que é o aspecto da gente orar pela paz da igreja de Jesus Cristo. Uma coisa que nos passa despercebido é que na frase "ore pela paz de Jerusalém", tem algo redundante aqui. Que só no hebraico se consegue ouvir e entender. Porque Jerusalém tem paz no seu nome. O Shalom está ali. Shalom, Jerusalém. A paz está no nome de Jerusalém. É mais ou menos como se a frase aqui fosse: orem pela paz na casa da paz. Orem pela paz na habitação da paz. É um pouco redundante, mas é como se fosse uma exortação. Jerusalém era para ser um lugar de paz. Se não é, foi criada, pensada, construída para transbordar paz. Isso está no seu nome, habitação da paz, casa da paz. Jerusalém deveria honrar o nome que tem, é mais ou menos essa a ideia. E quando a gente pensa na igreja de Jesus, o que é a igreja? Que nome a igreja carrega? O que faz da igreja a igreja? Qual é a essência da igreja? Se a igreja é a nova
Jerusalém? Qual é a responsabilidade disso? O que carregamos? O que está no estandarte, na bandeira da igreja? Paz. Porque o nome que a igreja carrega, o nome que está na igreja cristã, é o nome de Cristo. E a gente tem que honrar esse nome. E esse nome é o nome da paz, do príncipe da paz, daquele que trouxe paz entre Deus e os homens. Orar pela paz de Jerusalém é orar para que a igreja seja a igreja. Porque a igreja precisa transpirar paz. A paz que os homens tanto procuram, que as nações precisam, que as pessoas clamam lá fora, ela está na igreja de Jesus. A igreja precisa ser igreja, a igreja precisa transbordar essa paz. O nosso salmo diz ainda, versos 8 e 9, em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Esses textos nós conseguimos ler perfeitamente no contexto igreja, casa do Senhor, irmãos, paz, comunhão. E aí Jesus vai nos dizer, e eu termino com esse texto, diz aos seus discípulos, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Preste atenção que ele diz agora. Com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus está dizendo, a forma com que os discípulos do Mestre, os discípulos de Jesus são identificados é através do amor que eles têm uns pelos outros. É isso que Jesus está dizendo. Se no meio de vocês existir a paz, as nações, os povos, as pessoas lá fora vão reconhecer Jesus. Vão reconhecer que Jesus habita nesse povo. Porque eles se amam. Então é muito sério. Ser Jerusalém, ser casa da paz, é muito sério. É inadmissível que exista contendas entre nós. Inimizades, conflitos não resolvidos. Inadmissível. Por isso vai contra nosso nome, nossa natureza, aquilo que nascemos para ser. A casa da paz. A Jerusalém de Deus. O lugar onde Ele habita. Então por isso a gente tem que orar por essa Jerusalém. Para que a casa do Senhor, a igreja, seja esse ambiente que mostre luz, paz, amor, o amor de Deus pelas pessoas. Dizem que, não sei se isso é verdade, mas é o que dizem que Gandhi, uma vez Gandhi, o grande líder hindu, e quando se fala em paz, né, uma das primeiras pessoas que se pensa é em Gandhi, ele foi um pacifista. Ele ensinou e lutou pela paz, pela não violência, a resistência ao inimigo de uma forma pacífica. Mas ele não era cristão. Ele era hindu. Não conhecia a Bíblia, não conheceu a Jesus. Mas ele disse uma coisa, se é que ele disse mesmo, que dói bastante. Ele disse, se os cristãos se amassem, eu seria cristão. Porque ele procurava uma sociedade, uma religião, onde os seus fiéis de fato se amassem. Ele não tinha isso no hinduísmo, mas ele não via isso no cristianismo.
E ele tem razão. Porque a casa da paz, a Jerusalém, a habitação de Deus, é esse lugar onde as pessoas se amam, onde o amor de Deus está, e lá habita a paz. Isso é verdade hoje, e isso vai ser verdade no futuro, quando todas as coisas forem restauradas. Então esse salmo tem muito a nos dizer, e essa pequena sentença, orem pela paz de Jerusalém, é um grande desafio para a nossa vida de oração, para aquilo que buscamos, para nós, para a nossa cidade, para as nações, para a nossa igreja. Amém, queridos? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós agradecemos porque o Senhor é a nossa paz. É isso que celebramos quando temos a mesa diante de nós. Que o teu sacrifício nos trouxe paz diante do nosso Deus e Pai. Nos ensina a sermos intercessores da paz, a orar por ela todos os dias, para que as nações, os povos, as pessoas tenham paz, e essa paz é a paz com Deus. Para que a gente se lembre da nossa cidade e ore por ela, do nosso bairro, dos nossos vizinhos. E para que a gente se lembre da nossa igreja, dos nossos irmãos e orem por eles. E para quando nós tivermos divergências, desentendimentos com o nosso irmão, que a gente corra para buscar paz com ele. Porque não se pode habitar na tua casa e não buscar a paz a todo instante. Nos dá esse entendimento, Senhor. Nos dá essa graça. Transforma o nosso coração, nossas mentes. Nos ajuda a começar assim, de uma forma tão simples, orando, pedindo a paz. E é isso que nós pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém.